Você está bem, crente? Paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja maravilhosamente bem. Hoje é um vídeo muito pessoal, né, do meu coração para o seu coração. Faz muito tempo que eu não venho aqui para falar sobre a vida, né, dividir alguma reflexão, mas ontem eu recebi uma pergunta de um precioso irmão e essa pergunta me inspirou a vir aqui publicamente conversar com vocês sobre isso, né? Ele me perguntou assim, abre aspas, Pastor Bruno, depois que você foi ordenado pastor, passado todos esses anos, 4 anos da Alex, passado tudo isso, como é que tá a sua vida, a sua relação com o pessoal da CCB? Conta pra mim. De fato, eu fui fazer um exame de consciência e eu realmente nunca mais, até por uma questão de privacidade, a rede social ela toma, né, ela rapta muito da nossa privacidade e a vida tornou-se muito corrida. Eu nunca mais vim a público falar como eu estava e como é que tá os projetos, como é que tá a minha vida. Então eu decidi vir aqui hoje a público contar para vocês sem edição, do jeito que for, do jeito Bruno de ser. E eu gostaria de encorajá-los a ler o meu livro, né, O Pecado de Pedro. É um livro muito, muito rápido de ser lido. Aqui tem um pouco do meu currículo. São 200 páginas que contam a minha história, é uma biografia, mas elas fazem um paralelo com Pedro bíblico e ela sem dúvida alguma vai te ajudar como pai, como mãe, como líder, né? Eu imprimi apenas 500 cópias e restam aqui 40, em torno de 40 cópias que às vezes eu apresentei a alguém, às vezes alguém adquire, eu acabo enviando e não cobro frete. Mas vamos para o tema rapidamente, sem merchan. Gente, como vocês sabem, ou parte de vocês sabem, até porque o público aqui da internet é muito orgânico, né? Então, o público que me ouviu há 4 anos atrás não é o público que está aqui agora, isso tudo é uma loucura, né? Vocês sabem que durante 26 anos eu fui Eu fui da Congregação Cristã no Brasil e eu fui muito ativo lá. Fui uma pessoa muito dedicada à congregação mesmo, obviamente dentro do meu universo. A minha primeira aula de música, para quem não sabe da história, foi em março de 1997. Eu guardo uma Bíblia aqui, que essa daqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, é uma preta que está aqui. E essa foi minha primeira Bíblia e ela tem essa capa da congregação, né? Ela tem lá a sigla CCB. E ali eu marquei, né, a primeira vez que eu toquei, então eu tenho todo o histórico. Acho que quem foi da CCB tem esse hábito, né? Ou quem já teve esse hábito. Então eu iniciei a música em março de 1997, eu me batizo no dia 24 de maio do ano de 2003, então eu acho que passo 22 anos, né, que eu me batizei lá na CCB, não agradeço a Deus pelos anos, brincadeira. Já faz bastante tempo, embora a vida passa tão rápido, né? Parece tudo que foi ontem. Eu lembro de cheiros, de sensações, eu lembro eu passando breu no meu primeiro arco do violino, eu lembro das primeiras dificuldades com a música, da qual eu tive muitas, né, dificuldades. Mais tarde eu troquei para viola, e eu tive uma relação complicada na minha comum, assim, mesmo o meu cooperador de jovens na época, sendo uma pessoa muito amorosa, né, o irmão, eu não vou falar o nome dele, mas o irmão cooperador de jovens, ele era muito querido, assim, né? Ele não teve filhos, não tinha muito tato com crianças e adolescentes, mas ele era muito tá vivo, é muito amoroso, uma pessoa que sempre me tratou com muito respeito. Mas ele tinha as dificuldades dele de entender a criança, o adolescente poxa, ele teve as dificuldades dele, mas um coração bem intencionado, uma pessoa muito correta, um ser humano probo, né? Ele era probo, é uma pessoa probo. Enfim, e durante 26 anos eu toco, comecei a pregar muito cedo também. A primeira vez que eu preguei a palavra, eu nem me lembro o ano, mas eu era criança ainda, enfim. E sempre fui envolvido com orações, com profecias, com viagens. Eu muito cedo, com 13, 14 anos, eu já viajava bastante com alguns companheiros, alguns amigos, e era muito legal
essa fase foi muito importante porque para quem leu o livro ou assistiu as minhas lives sabe que eu passei uns perrengues bem complicado, né? Bem difícil, que eu não vou entrar no pormenor disso agora. E esses perrengues me machucaram emocionalmente de forma muito profunda. E o que acontece depois é que muito jovem eu me caso, né? Eu me caso em 2009 e imediatamente eu me caso em dezembro, passado dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Em junho eu fui apresentado para tesoureiro, na época da minha comum congregação. Em junho, tesoureiro. Julho eu comecei a atender as reuniões reuniões familiares, reuniões de evangelização. Só que eu sempre tive muito prazer com a Bíblia, né? Muito prazer com a Bíblia. Eu sempre li muito a palavra de Deus. Então, eu sempre gostei muito. Por quê? Meus tios são pastores, eu tenho primos que são pastores. E eu sempre tive essa questão com a filosofia, com a teologia, com a metafísica. Eu sempre fui, desde muito cedo, um sujeito muito curioso, um sujeito muito... Eu me lembro que eu contei num podcast com o Eduardo Vasco, né, aquela questão do versículo que me chamou a atenção, que está no livro de Apocalipse, que diz o seguinte: E havendo silêncio no céu, e aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas as 7 trombetas. Esse versículo, eu tinha acho que uns 8 anos. Quando eu li isso, eu falei, caramba, se teve silêncio no céu é porque no céu tem barulho. E aquilo me pegou, aquilo me capturou, e desde então me aguçou o desejo de estudar. Então os recitativos para mim, eu lia-os de verdade, e não lia só o recitativo. Eu, às vezes, né, eu tinha uma Bíblia pequenininha, né, também, eu lia todo o capítulo para entender. Então eu sempre fui muito fiel à questão bíblica ali, do ponto de vista de leitura, de gostar, né, isso é uma verdade. Quando eu comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar muito cedo também, desde os 13 anos de idade, até antes disso, já com 10, 11 anos, eu entreguei panfleto para um dentista. Aí depois fui trabalhar em outros lugares e tal. Então, desde muito cedo eu também comprei alguns livros. E meu pai, ele tinha aquelas enciclopédias antigas, né, de filosofia, de psicologia. Era muito engraçado. Eu li Sócrates. Com 14 anos, eu li Sócrates. E foi muito doido, né? Não é a obra dele, obviamente que ele não escreveu, mas um comentário sobre ele. E meu pai também tinha um livro de Carl Gustav Jung, antiguíssimo. Inclusive esse livro existe até hoje na casa dele. Lá foi na casa dele esses dias, estava lá. E eu li Carl Gustav Jung, né? Psicologia social, aquela coisa toda. Enfim, então eu sempre fui um cara que gostava de ler. E sempre gostei. Bom, e vivi intensamente a congregação, e por ter adquirido alguns cargos, eu atendi uma reunião de evangelização não oficializada, chamada 1º de Maio, onde tinha um certo número de irmandade. A minha comum, às vezes eu atendi o culto à noite, cultos de jovens, e consegui ter, vocês da CCB vão me entender, ter liberdade com os irmãos para pregar num monte de lugar. Então, nossa, eu preguei em São Francisco Xavier, Cabariúva, Hortolândia, Sumaré, São Paulo, um monte de canto. Então eu sempre tive muita liberdade de pregar. Mas numa ocasião, e é só dando um overview para depois responder a pergunta, né? Atendendo essa reunião de evangelização, eu senti necessidade de me aprofundar na Bíblia. Foi quando me matriculei no curso de teologia, isso no IETEB, em Osasco, uma escola assembleana e tal. E sempre falei, sempre vou falar, mesmo tendo a escola, mesmo a escola tendo prosperado, eu nunca fui um teólogo nota 10, nem nota 9, eu fico entre 6,5 e 7, mas eu sou um apaixonado pela teologia. Passado tudo isso, e se você tem curiosidade para saber mais, tem aí os vídeos antigos me apresentando, quem sou eu, tem o livro também, eu começo, durante todo esse período que vivi intensamente a CCB, eu de fato amei e amo muito os meus irmãos da CCB. Eu tenho um carinho, um respeito e um cuidado fora do comum. Fora do comum, porque eu conheci, e por mais que muitas pessoas tenham me virado as costas lá quando eu saio da igreja em 2015,
e viraram as costas de uma forma muito pesada, assim. Não foi uma... Poxa, eu sofri mesmo. E eu nunca aprofundei, eu nunca detalhei os meus sofrimentos, com exceção no livro, né? No livro eu detalho um pouco sobre isso. Mas mesmo assim eu sabia que aquelas pessoas me ignoravam, me rejeitavam por uma questão de ignorância, né? Enfim, por uma questão de ignorância. Passado o tempo, eu fiquei 7 anos em completo silêncio. De 2015 a 2022, eu fiquei em completo silêncio. E foi um silêncio assim, eu tinha um canal aqui no YouTube, que é esse mesmo canal que você está vendo esse vídeo agora. E nesse canal, queridos, eu colocava alguns vídeos, eu evitava falar de teologia, eu falava sobre filosofia. O primeiro vídeo que eu fiz aqui foi um vídeo no dia que meu tio Geraldo, tio G, ele faleceu. E é um tio muito querido. E eu fiz um vídeo sobre 1 minuto de vida, né? Se você tivesse apenas 1 minuto de vida, o que você faria? Poxa, eu fiz aquele vídeo da laje da casa da minha mãe, um barulho e um celular muito ruim. E eu comecei a falar sobre a vida, filosofando, e eu viajava muito. Eu, de 2018 a 2021, de 2018 a 2020, antes da pandemia, eu conheci o Brasil inteiro, do Iapoque ao Chuí, eu viajava demais a trabalho. Então nessas viagens eu gravava muito, né? Muito conteúdo, lia bastante, gravava bastante coisa. Tá frio aqui em São Paulo. E o que ocorre, irmãos, mas falando de Bíblia, falando de igreja, eu me silenciei durante 7 anos. Foram 7 anos de reclusão mesmo. E eu não vou mentir para vocês, às vezes eu ia na CCB, na igreja onde atendia algum amigo, ia na Assembleia de Deus, que é uma igreja que eu amo de paixão, as Assembleias de Deus. Gosto do povo da Assembleia, gosto mesmo. E eu visitava algumas igrejas, meu tio é pastor, eu fui na igreja dele, acho que em uma ocasião, salvo engano, ou 2. Mas ele sempre teve um carinho muito grande por mim, eu por ele, então sempre conversávamos bastante. De modo que, passados esses 7 anos, eu sempre era convidado por pessoas que me conheciam lá atrás a participar de lives, né? E eu tava distante de críticos do YouTube, do que estava acontecendo na CCB. Eu fui na CCB durante esses 7 anos, acho que 2 vezes. 2 ou 3 vezes no máximo, para visitar alguns amigos, né? E aí, cara, assim, eu aceitei um convite para fazer uma live com o Eduardo Stivanelli. Eu já tinha feito uma live antes com o Rafael Lucena, e aí depois eu fiz uma live com o Eduardo Stivanelli. Nessa live com o Stivanelli eu não esperava, veio muita gente. E nós fizemos uma primeira live sobre salvação em Galardão, tá aqui no meu canal. Uma live muito especial. Essa live impactou a vida de muita gente. E eu sempre me emociono porque essa live sobre salvação em Galardão arrancou muita gente da garganta do diabo. Tô usando uma alegoria. Arrancou muita gente do inferno, assim. Foi uma live, assim, fantástica. E aí eu fiz uma sequência de 3 lives sobre a história da igreja com ele. 3 lives superficiais sobre a história da igreja, mas que as pessoas ali gostaram bastante. E uma irmã muito querida, uma querida irmã, a irmã Thalita de Campinas, ela entra em contato comigo e me pergunta assim: irmão Bruno, o senhor é professor? Eu falei: sou, tenho formação. Dei aula no IETEB, num curso básico lá, mais 2, 3 meses, mas nunca mais. Ela: você não daria uma palestra para um grupo de irmãs? Isso para mim é tão inesquecível que eu fui a essa palestra numa segunda-feira à noite, e eu lembro da palestra, sabe? Foi sobre o sacrifício substitutivo de Jesus. E as meninas se emocionaram bastante, as meninas com muito carinho, as irmãs se emocionaram bastante, eu também me emocionei. E aí eles comentaram: você não viria toda semana? E aí eu falei: poxa, um curso? Elas falaram: sim. Eu falei: olha, eu vou organizar alguma coisa, me dá X tempo e aí eu começo com vocês. Até então, eu não tinha falado de que igreja eu era, nem que eu... Não tinha nem isso na minha cabeça, irmãos, não tinha isso na minha cabeça.
Aí que eu fui entender sobre os críticos, eu fui entender sobre o que impactava, né, a congregação, até porque eu estava muitos anos fora, e mesmo com a formação, eu achava que a congregação ia ter alguma mudança, uma melhora. Culto online, eu vi um culto online, foi terrível, foi um que o Luiz Carlos Euclides pregou sobre Melquisedeque, nossa, mas foi muito ruim. Mas eu falei, uma pregação, e vi o Silvano de Leme, e o Silvano de Leme era uma pessoa, ele era um ancião lá em Leme, que eu saía de São Paulo para ver ele pregar em Leme, assim, a gente viajava para burro para ir lá ele pregar. Então eu falei, cara, ele desenvolveu, vai pregar a Bíblia, mas eu percebi que não, e entendo muito até hoje o trabalho dos críticos e tal. Bom, aconteceu que a primeira turma, essa turma, né, esperou. Eu construí as apostilas, escrevi 5 apostilas, estruturei um plano de aula e eu modulei esse plano de aula para a escola para CCB, para a galera da CCB. Com medo, irmãos, com medo. Porque o que eu sofri lá não tá no gibi, cara, assim, na minha saída, né? Tá no gibi. Do tanto que eles me amaram, né? Do tanto que eles me amaram, foi o tanto que a coisa virou, sabe? E parecia que nunca ia acabar essa coisa de, assim, amigos de muito perto, amigos de longa data, se afastaram completamente, assim, de mim. E eu sei que eu também me afastei um pouco, né? Uma questão de defesa e tal. Mas com coragem, né? Com coragem eu fui. Eu digo que, não sou eu que digo, acho que foi, não sei se foi Nelson Rodrigues que diz, né? Eu sou um ex-covarde, né? Eu sou um ex-covarde. Para não dizer que sou um corajoso e me parecer soberbo, eu fui um ex-covarde. Eu tive já medo disso, tive medo daquilo, então eu sou um ex-covarde. Nelson Rodrigues diz isso, né? Só me engano. E eu acho essa frase espetacular, né? Porque não é soberba. E aí eu fui, irmãos, e comecei a atender essas irmãs. Só que essas irmãs trouxeram outras mulheres e trouxeram outros irmãos. E nessa altura eu converso com a minha esposa, eu falo, Preta, eu chamo ela de Preta, eu falei, Preta, eu vou abrir um Instagram pra galera não ficar vendo a minha vida pessoal, porque eu conheço a turma e tal, então vão começar a procurar você, e, enfim, eu não quero essa invasão. E aí eu abri o Instagram da escola, Lexiteos. Se você não segue lá no Instagram, coloca Lexiteos com H depois do T, Lexi com X-I, T-H-E-O-S, que é a minha escola de teologia, onde eu dou aula. E, irmãos, foi 1 ano e meio, assim, incrível com essa turma. Incrível. E no meio dessa turma teve a L2, a L3, as coisas aconteceram, tivemos a primeira conferência bíblica da escola, deu 400 pessoas, a segunda 700, fizemos uma conferência, gente, só para mulheres em Sorocaba, e foi tão lindo, foi tudo tão lindo, assim, o que a gente viveu ali, foram coisas especiais demais, assim, eu fui muito feliz, muito feliz. Talvez, você pode já ter ouvido essa história toda, só que aí, eu já recebia muitos convites, não foi 1, não foram 2, não foram 3, mas foram mais de 5 convites para membrar em uma denominação, já com a intenção, né, de me tornar um líder nesses convites, né? Eu continuava visitando algumas igrejas e tal, mas eu não queria uma responsabilidade de cargo na igreja, não queria sofrer. Essas barbas, esses pelinhos brancos aqui, que eu acho que vocês estão percebendo, eles não existiam ainda, né? O tempo, ele passa rapidamente. E aí, meus irmãos, eu fui visitar a Assembleia Cristã, hoje a CIB, em Barueri. Eu fui com a Jaque. E caiu no nosso coração, assim, né? Nossa tribo, a CIB tem muito ex-CCB e tal. O pastor Odair me recebeu muito bem, com muito amor. O pastor Danilo foi meu aluno na L3, me recebeu com muito carinho. Recebeu a Jaque. Eu lembro, assim, no domingo que nós fomos lá. Perdão, eu fui lá no domingo à noite ainda. No domingo à noite, isso, fui lá domingo à noite. E, cara, eu fui com a Jaque no outro domingo, ela gostou, eu gostei. E eu falei, vamos ficar por aqui. E lá eu fiquei. Passado alguns meses, por um pedido dos pastores, eu já sabia, eu tinha esse chamado, essa vocação desde muito cedo. Eu aceitei a ordenação. Eu fui ordenado pastor na conferência da escola,
em maio do ano passado. Se você for ver esse vídeo daqui a 10 anos, eu estou falando que o ano passado foi 2024, então eu fiz um ano no cargo de pastor e tenho aprendido muito. Passado maio, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses como pastor em Barueri, eu começo uma célula aqui no Paraíso, em São Paulo, na avenida, perto da Avenida Paulista, e aí faço uma votação com o pessoal que estava na célula, e a votação ganha a Zona Leste. Eu estou resumindo muito a história. E foi votado para ser a Zona Leste. E, poxa, longe de casa, eu moro aqui perto do aeroporto de Congonhas, e aí fui lá para a Zona Leste todo domingo, todo sábado, e foi uma benção, irmãos. A gente começou ali com um movimento de 20, 30 colaboradores. Hoje, né, eu estou falando hoje é 26, né, se não estiver enganado, 26 de junho de 2025, nós estamos hoje com 82 membros, né? Começamos do zero, do nada. A escola que começou... eu não contei um pedaço, né? Antes da primeira turma, eu dei aula para 2 irmãos e para o meu irmão mais velho, né? Antes dele. Então, assim, ele tinha pedido e não deu certo. Dos 2 meninos saíram, ficou só meu irmão. Aí eu falei, cara, eu não vou ter sucesso com esse negócio de dar aula e tal. Então, antes da L1, eu já tive essa turma, né? E foi isso, meus irmãos. E como que ficou minha relação depois? Gente, depois que eu decidi a membrar e aceitei a ordenação, e hoje há um ano cumprindo o papel pastoral, cara, assim, já era uma relação de afastamento, né? E o que machuca um pouco, e eu não vou mentir que não, é que as pessoas que às vezes estavam mais próximas e que são da CCB, eles rompem mesmo, de forma significativa. Eu não consigo entender ainda muito porquê. Né? Em pleno 2025, houve um afastamento completo. Obviamente teve um monte de treta aí com crítico da internet. Ixi, um que falou de mim, colocou não sei o que, me interpretava mal. Acho que hoje, talvez menos, né? Talvez menos. E se não, tá tudo bem também. Não de todos, inclusive um crítico da CCB, muito amigo meu, assim, né? Foi muito amigo meu de frequentar a casa dele e tal, que é o Júnior, hoje distante, mas nos falamos de forma muito respeitosa. E o que aconteceu foi essa força, esse afastamento, ele de fato aumentou, né? Depois que eu fui para uma denominação. Então, se resume hoje a um afastamento, quase que uma ruptura completa com a turma da CCB, eles afastam mesmo. E é interessante o movimento, né? Porque quando eu me declaro completamente fora, e por mais que eu já me apresentava com barba, nunca falei que sou de nenhuma comum, as pessoas me ouviam e vinham até mim e tal, mas quando você rompe assim mesmo, pra valer, a galera sai completamente. Por isso que eu entendo que tem muita influencer hoje que não sai, muitas vezes tem negócios envolvidos, tem escolas, hoje, graças a Deus, né, eu não dependo da escola para viver, isso é um propósito de vida. Não recebo na igreja que eu estou como pastor 1 centavo, aonde me convidam para pregar eu vou, eu mesmo pago meu combustível. Óbvio, já aconteceu de pregar em outras denominações e receber uma oferta, isso é verdade, mas nunca impositivo, nunca cobrei para pregar. Obviamente a escola tem uma estrutura, né? Eu tenho um advogado, eu tenho contabilidade, a escola, ela até pouco tempo atrás tinha uma designer gráfico que trabalhava, a escola ela tem um custo, né? E são 4 anos trabalhando, irmãos. Assim, teve um período que eu trabalhava de segunda a sexta dando aula. Meus filhos, eles dormiram de segunda a sexta-feira somente com a minha esposa todos os dias, com exceção às férias e emendas de feriado. E, poxa, eu tô falando dos meus filhos, a Eva recém-nascida, o Romeu recém-nascido. Hoje, concluindo essa conversa, a minha história pós-CCB, eu nem entrei em detalhes, os detalhes estão no livro, então adquira o livro, tá? Entre em contato aí na escola. Inclusive, lembrando, estamos com matrículas abertas por Jornada no Evangelho 3, que vai começar dia 18 de agosto, e para a 7ª Conferência Bíblica da Lexi em Campinas, na Igreja Genuína, onde preside o pastor César Cavalcante, 22 de novembro, vai estar uma bênção, não deixe de estar com a gente. Então, há essa ruptura completa. Pelo fato da escola ter crescido muito, eu não consegui manter o mesmo contato com os alunos da primeira turma, das primeiras turmas, e hoje eu vivo muito para minha família, obviamente, para a igreja,
para a escola com as 2 turmas que a gente está tocando e para os projetos que acabam aparecendo. Agora eu estou junto com o professor Helder Kanashiro para a impressão da Torá, então precisamos da ajuda de vocês, inclusive, se você tem interesse em saber sobre o projeto dessa tradução da Torá feito pelo nosso professor Helder, entre em contato com a escola também. Mas basicamente é isso. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser falar alguma coisa, coloca aqui nos comentários ou chama a gente. Mas esse é um bate-papo super aberto, descontraído, para a gente se conhecer um pouco mais, você que está chegando agora, e para você que já é antigo aqui, saber como é que andam as coisas do lado de cá. Deus abençoe sua vida, fiquem na paz e lembre-se, a graça de Deus, ela pode te alcançar. Creia nisso, tá bom? Não desista.